Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja. Vamos falar da palavra do Senhor Jesus, que estará em Mateus capítulo 18. Hoje o Senhor me deu essa palavra aqui. Diz assim: o maior no reino dos céus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E disse em verdade. E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizeste como o menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequenininhos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um nó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Até aqui. Vamos interpretar essa palavra. Nessa ocasião, as pessoas estavam querendo saber quem é o maior no reino dos céus, né? No reino dos céus, as pessoas querem saber, eles queriam saber quem era o maior. E Jesus, com muita sabedoria, com muita sabedoria, com muita simplicidade, que o nosso Senhor Jesus, ele é simples na fala dele. A fala de Jesus é uma fala interessante, porque ele é simples. E é por isso que ele diz assim: quem tem o meu espírito, deixa o espírito guiar. Porque quando a pessoa deixa o Espírito de Deus guiar, a gente vê também, podemos perceber também através da fala, através dos nossos ouvidos, a voz do Espírito de Deus, a simplicidade ao fazer qualquer coisa, administrar uma palavra. E aqui Jesus pegou o menino e mostrou. No versículo 3 ele disse: em verdade vos digo, que se não vos converteis e não vos fizeste como o menino. Por quê? O menino, ele naturalmente é uma criança. E a criança é inocente. E a criança não tem maldade. Toda criança não tem maldade nenhuma. Quando é criança realmente. É simples, é inocente. Como Jesus. Jesus é simples e Jesus também tem a sua característica de inocência no ser, no espírito. É assim que ele quer que a gente seja. Inocente, a inocência na mente e no coração e nos olhos, enfim, no nosso ser. Jesus, ele quer que a gente seja assim, não tendo maldade no coração ou maldade nos pensamentos. E ele disse, a pessoa tem que se converter de verdade. Porque quando há uma conversão, a pessoa realmente ela muda no jeito de falar, no jeito de se expressar, no jeito de agir. Porque quem tem Deus, quem tem Jesus, quando a gente for falar com alguém, a gente tem o quê? Equilíbrio, paciência para ouvir. Claro que ambas as partes têm que falar. Mas a natureza de Jesus, a natureza do Espírito de Deus é a calma. É a calma. Por quê? Porque ele é a paz. E quantas pessoas querem ter a paz? Quantas pessoas querem ser felizes de verdade? Mas para ser feliz de verdade, para ter a paz de verdade, para ter tudo aquilo que Jesus tem dentro dele, e ele quer passar para a vida das pessoas, em primeiro lugar a pessoa tem que procurar Jesus. Em primeiro lugar a pessoa tem que ter Jesus. Em primeiro lugar a pessoa tem que abrir mão da sua própria vida
para entrar na vida de Jesus, para submeter à vontade do Senhor Jesus. E ali, naquela ocasião, a pessoa perguntou: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, com muita inteligência, com muita sabedoria, pegou essa criança e disse: tem que ser assim, tem que ser manso, que a criança é mansa, mansa e humilde. E ele disse, aqui no versículo 6 e no versículo 7, ele disse, ali ele está dizendo de outra forma, porque o Espírito de Deus, ele fala de duas formas. Às vezes, para não magoar o ser humano, olha como Jesus, ele trata o ser humano com amor, com paz, com sabedoria, com cautela. Eu conheço muita gente, graças a Deus, e eu gosto de ouvir cada tipo de fala. Pode ser fala na língua portuguesa ou pode ser em outros tipos de língua, mas eu gosto de ouvir. No que nós estamos ouvindo, nós estamos entendendo e o próprio Jesus vai dar o discernimento para a pessoa entender aquela palavra que a pessoa está falando. Por isso que é necessário a gente prestar atenção. E por isso que ele diz, eu fiz 2 olhos, 2 ouvidos. Né? A gente tem 2 olhos, 2 ouvidos, os nossos 5 sentidos. 2 pernas, 2 braços, por aí vai. Né? Para quê? Isso tudo no corpo do ser humano não pode faltar, porque se faltar vai dar problema para outras áreas do corpo do ser humano. Mas se caso faltar, Jesus está ali para amparar, para ajudar, para proteger. Mas ele diz aqui no versículo 6, no versículo 7, ele está dizendo para as pessoas maiores, para os seres humanos maiores, que já são grandes, já são adultos. Ele disse, se alguém fizer os meus pequenininhos pecar, então é melhor, aí ele diz, é melhor que se lhe pendurasse ao pescoço o mó de azenha e se submergisse à profundeza do mar. Quer dizer, aí ele está falando nos escândalos. Realmente, a gente aprende com alguém, ninguém nasce sabendo não. Né? O mais interessante é isso, a reflexão do nosso viver. Ninguém nasce sabendo. Deus está aí, Deus sempre existiu, está aí para Ele orientar nós. Mas também nós vamos ser orientados por um ser humano aqui na Terra, que pode ser mãe, pai, amigos ou amiga. Alguém tem que ensinar alguém para a pessoa fazer o que é certo, o correto. Então, aqui nessa ocasião ele está dizendo assim, não faça escândalo, não escandalize ninguém, porque o escândalo não é de Deus. Quem gosta de escândalo é a força do diabo, né? E aqui, nesse versículo 18, nessa capítulo 18, Mateus, vem dizendo bem claro, olha os escândalos que está acontecendo no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Olha que algumas pessoas fazem a outras pessoas se escandalizar. Pode se escandalizar tanto na palavra, quem é de Deus, quem é no Evangelho, quem é cristão, ou quem não é. Para Deus não importa isso não. Para Deus ele está vendo o seguinte, se a pessoa é de Deus, se está dentro de uma congregação, está se escandalizando, fazendo outra pessoa se escandalizar, então ele vai tomar as providências. Deus vai tomar suas providências. E quem não é cristão ainda, também Deus vai tomar suas providências. Porque é bíblico, está na Bíblia. E se está na Bíblia, está valendo. Então, é por isso que a gente tem que ouvir os bons conselhos, ouvir alguém ensinar, que a pessoa tem que ter ética, a pessoa tem que ter uma boa conduta moral. Mas quem ensina isso? Quem ensina isso é a família. É por isso que
Jesus disse, eu sou a família. Mas tem pessoas que não têm família. E aí? Qual é o resumo da conversa? Quando a pessoa não tem uma família, é solteiro, preferiu ser solteiro, preferiu ter uma casa e não ter filhos, não ter marido. Ela é a própria família dela mesma, mas tem Jesus. Isso se a pessoa crê, né? E se a pessoa não crê ou não é de Cristo, mas ela é a própria família. Mas o resumo dessa palavra aqui é o seguinte: não maltrate as crianças. Para ser salvo, para entrar na porta estreita, para ter Deus, e quando a pessoa sair dessa terra, quer saber se vai ser salvo ou não, seja como uma criança. A criança não tem maldade. A criança é simples. A criança é humilde. Vamos supor, se a pessoa brigar com a criança aqui, brigar, ofender, corrigir a criança ela está posta sempre a perdoar. A criança não vai ficar ressentida com sentimentos dentro da mente ou dentro do coração. A criança não fica assim. Mas o ser humano, como já cresceu, tem as suas idades, sabe lá qual a idade da pessoa, tem 43 anos. Essa é a minha idade, com muita alegria. Então, sabe lá se o ser humano vai ficar guardado com alguma coisa dentro? Sabe lá? É isso que Jesus está querendo dizer nessa palavra aqui nessa página, Mateus 18. E fez eu refletir. Porque nós temos que botar sempre em primeiro lugar o céu, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque não sabemos na hora que a gente vai, também não sabemos na hora que Ele vem buscar, arrebatar a sua igreja. Então, nós temos que ser assim, preparados para perdoar, preparados para ouvir, para tudo. Essa é minha filha, né? A gente tem que estar preparado para tudo, preparado para fazer o bem. E para fazer o bem, ninguém faz o bem porque quer. A pessoa para fazer o bem tem que ter vontade para fazer o bem, né? Para fazer qualquer coisa, tem que ter vontade. E essa vontade vem da onde? Vem de Deus? Tem que vir de Deus. Não pode vir nem da carne, porque a nossa carne não é uma carne sadia. Jesus disse, por causa da Eva e por causa do Adão, isso tudo está dentro, né, dentro da pessoa. É por isso que Jesus disse, vocês só vão ser transformados. Olha aí, o dever da responsabilidade. Vocês só vão ser transformados na volta dele. Aí você vai ser irrepreensível. Enquanto isso, nós os adultos, temos que ter o dever de vigiar a nós mesmos. Vigiar o que a gente fala e vigiar o que a gente pensa. E vigiar nossas atitudes. É uma grande responsabilidade do ser humano quando ela tem Deus, quando ela carrega o nome de Deus e quando ela carrega o Espírito de Deus e a presença de Deus. É uma grande responsabilidade. Então, nessa grande responsabilidade, a pessoa tem que ser o quê? Tem que fazer o quê? Viver de oração. Por isso que Paulo disse, orai sem cessar. Então, a gente tem que todo dia orar, todo dia clamar, suplicar, jejuar e não se esquecer de pegar a Bíblia. Porque a nossa força, o nosso refúgio está na Bíblia. Se a gente abrir a Bíblia e ler, pode ser uma frase só, qual Deus dirige. E a gente fala, Senhor, eu quero a tua força. Senhor, eu quero
Você tem que ter o querer. Eu quero isso, eu quero aquilo que vem da parte do Senhor, Ele vai te dar, você crendo. Agora, se a pessoa não pega a Bíblia, dia nenhum, e nós temos 365 dias, que forma 12 meses, né? Durante um ano. Se a pessoa não pega a Bíblia, os meses todos, como é que ela vai ter força? Ela pode ter força para trabalhar, pela misericórdia de Deus, mas quando chega em casa, chega um bagaço, né? E Deus, ele também é assim, vamos viver na realidade, vamos ser sinceros com a própria pessoa e com os demais. Quem tem força, tem. Quem não tem, não tem. E aí ele quer dizer o seguinte, se você tem força, você assume que tem. Mas se você não tem, aí você tem que falar com Deus. E falar, Deus, eu estou sem força e eu preciso da sua força. Né? O ser humano ele tem muita dificuldade de assumir aquilo que é ou aquilo que tem. Mas depois que eu descobri tantas coisas dentro da palavra de Deus, mas antes de descobrir o que está dentro da palavra de Deus, eu sempre fui sincera comigo mesmo, com o próximo. Vamos falar a realidade, sem medo de falar. A realidade, quando você fala, e se a pessoa está te ouvindo, com certeza a pessoa vai te entender. Aí vem uma outra conversa, a pessoa vai conversar com você, e naquilo que a pessoa conversar com você, aí fica o seu critério de fazer ou não, de seguir ou não, de ouvir ou não, mas tem que ter compreensão. O mundo inteiro, as pessoas têm que ser mais humana e tem que ter mais compreensão. E dentro dessa compreensão também tem o amor, tem a paz. Tem que ter isso. Até que eu falei aquilo que Deus mandou falar. E ainda essa semana eu vou gravar mais vídeo, porque eu espero Deus me dar a palavra. E Deus me deu essa palavra, saindo do quarto, indo para o banheiro, Ele falou, você vai gravar. E eu falei, Deus, qual é a palavra? Ele falou, essa. Né? Essa palavra, Mateus 18. Mateus 18 serve para mim e serve para todas as pessoas, porque é Bíblia Sagrada, é uma evangelização. E se não servir hoje, servirá amanhã. Porque o exemplo quem dá é Deus. E nós vamos seguir a Jesus Cristo, porque Ele teve bom exemplo para dar para nós. E a gente tem que manter nesse exemplo, sem escândalo, sem confusão. Mas vamos seguir o exemplo de Cristo. A mansidão e a humildade, o amor e a paz. Né? Nisso aí a gente já está com Deus e vai ver a face de Deus. Vai ver Deus agindo. Tá bom? Tchau!